gente, chegamos no nosso último vídeo, a parte 3, a finalização dessa sequência de vídeos aqui pra vocês. Se você chegou aqui do nada, calma, eu vou te mandar para uma playlist que tem o primeiro e o segundo vídeo. Esse daqui é mais uma finalização, eu vou terminar de explicar a questão do trabalho abstrato e aí algumas coisinhas da atualidade e depois vocês estão aí com o conteúdo completo e fresquinho na mente. Já deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal e vamos para o vídeo sem mais delongas, sem enrolação. Bom, agora nós vamos entrar no nosso último tópico, que é a questão da alienação e do estranhamento. Só que antes da gente entrar nessas duas partes, nessas duas definições, vale lembrar que o Marx ele nunca definiu, tá, essas duas definições. Ele nunca definiu, estranhamento é isso e alienação é isso. E aí, por conta dessa não definição de Marx, existem várias leituras. Além disso, o que eu anotei aí para vocês é que a alienação e o estranhamento, eles só ocorrem na produção da mercadoria, tá? Então, ele só ocorre no trabalho abstrato. Não dá para você colocar essas definições em outras categorias do trabalho, tá? Senão vai estar errado. Então, a questão da alienação e do estranhamento só entra no trabalho abstrato. Bom, vamos às definições desses dois tópicos. Quando a gente fala do estranhamento, o estranhamento é mais voltado na dimensão do resultado do trabalho, ou seja, do produto final. O indivíduo ele não se identifica com aquilo que ele mesmo produziu, ele não tem o domínio daquilo e ele também não sabe o resultado do seu trabalho, ele não sabe a função dele ali fazendo todo dia, ele não sabe o que aquilo dali vai resultar. Inclusive, na minha aula, deram uma sugestão de documentário, que é esse que eu coloquei aí, da Netflix, Indústria Americana, que fala basicamente de uma indústria que produz vidros. E é uma indústria terceirizada para tipo, indústrias de carro. Então, elas produzem os vidros do carro e as empresas compram para colocar nesses carros. E aí, o trabalhador que está ali, ele não tem a dimensão do produto final, ele não sabe o que ele está produzindo, ele não sabe para que carro vai ser aqueles vidros. Então, é mais nessa questão, tá? O estranhamento. Agora, a alienação, ela já está mais presente na dimensão do processo de fazer a mercadoria, né? Do processo de produção. Então, você também não reconhece, não participa das decisões, mas é feito todo um processo para que você tenha afinidade com aquilo. Então, tem a questão das metas, tem a questão de você não é mais trabalhador, você é colaborador, você faz parte da família da empresa. Enfim, são coisas bem pequenas que fazem total diferença nesse sistema. O Ricardo Antunes traz duas frases assim muito boas sobre essas duas questões, começando pela alienação. Ele fala assim: a alienação não é um aspecto da luta de classes, ela é a luta do capital para existir. Por que isso? Porque qualquer trabalhador que tenha a consciência de que ele está sendo explorado pelo sistema, ele não vai aceitar aquilo. Então, o sistema precisa fazer com que ele não veja a real situação dele para que o sistema se mantenha. O Ricardo Antunes tem um artigo na Cielo que o tema é o exercícios da subjetividade, as reificações inocentes e as reificações estranhadas. Nesse artigo, ele fala sobre essa primeira frase aí do estranhamento. Vou ler um trecho para vocês, olha só. Os benefícios aparentemente obtidos pelos trabalhadores no processo de trabalho são largamente compensados pelo capital, uma vez que a necessidade de pensar, agir e propor dos trabalhadores deve levar sempre em conta prioritariamente os objetivos intrínsecos da empresa, que aparecem muitas vezes mascarados pelas necessidades de atender aos desejos do mercado consumidor. Mais complexificada, a aparência de maior liberdade no espaço produtivo tem como contrapartida o fato de que as personificações do trabalho devem se converter ainda mais em personificações do capital. Se assim não o fizerem, se não demonstrarem essas aptidões, e ele coloca entre parênteses vontade, disposição, desejo, são substituídos por outros trabalhadores ou trabalhadoras que demonstrem esse, entre aspas, perfil e atributos para aceitar esses novos desafios.
Ou seja, tanto no estranhamento quanto na alienação, a gente percebe que tem toda uma manipulação da visão do trabalhador. E é aí que entra a questão da subjetividade. Subjetividade é o individual de cada pessoa. Então, quando a gente fala da subjetividade, existem duas esferas: a reprodução e a produção. O sistema, ele quer se apropriar da subjetividade, quase não saiu, ele quer se aproveitar da subjetividade do indivíduo, porque vai ser benéfico para ele, vai trazer maior acumulação de capital, vai trazer a perpetuação do sistema, várias coisas, vários benefícios. A questão da reprodução é no sentido fora do trabalho, mais ou menos. O capitalismo ele tenta sempre instigar o individualismo, a competição, tem aquela questão de se qualificar para o mercado de trabalho, então eu tenho que ser mais qualificado que o meu oponente. Tem também a questão do consumo. O tempo livre ele é sempre instigado a ser gasto no consumo. Então, no seu tempo livre, você não vai descansar. Você vai no shopping, você vai comprar alguma coisa pela internet. Tem a questão das promoções. Às vezes você nem tá precisando de algo, mas você viu aquela blusinha linda com 40% de desconto e você falou: Meu Deus, quero. É envolvido no consumismo. Tem o Natal, a Páscoa, o Dia dos Namorados, os feriados, né? No geral, tem todo um marketing para gerar consumo. Tem até aquela história que o Dia dos Namorados, ele não era um feriado, ele foi criado porque aí algum político estava trabalhando para uma empresa e a empresa de coisas assim de namorados, eles estavam vendendo pouco. E aí foi criado o Dia dos Namorados para aumentar as vendas, sabe? Depois vocês procuram pela internet. Tem, gente, é muita coisa assim. Sério, a questão da Coca-Cola de ter mudado a cor do Papai Noel é assim, uma coisa terrível. Tudo tem a ver com o consumismo. Aí já na produção, é a questão mais da alienação e do estranhamento que eu falei, né? A frase lá do Ricardo Antunes. Então, eles tentam entrar na mente dos trabalhadores para saber o que eles querem. Então, tem aqueles levantamentos de qualidade, perguntam o que o trabalhador gostaria de ser, né? De ter para ser mais produtivo. Falam que tem a intenção de melhorar o ambiente de trabalho, por exemplo, mas não é porque eles são legais, é porque eles querem que você produza mais. Eles querem urgentemente destruir a ideia dos sindicatos, da organização de classe, porque quando você fala que você não é um trabalhador e sim um colaborador, né, como falam por muitas empresas por aí, você está tentando tirar a consciência do reconhecimento de classe. A pessoa vai falar: não, eu não sou trabalhador daquela empresa, eu sou um colaborador. Às vezes as empresas elas empregam, por exemplo, mais jovens porque os trabalhadores mais antigos têm uma consciência melhor da questão dos sindicatos e reivindicações de direitos e tudo mais. Já os jovens não. Então, sabe, tem todo um mundo nessa questão. Tem lá a questão da Google. Todo mundo sabe como é a empresa da Google, né? Tem ambiente de jogos. Se você tá cansado, você pode parar uns 5 minutinhos para descansar, tudo mais. E todo mundo fica: Nossa, meu Deus, eu quero trabalhar na Google. Meu Deus, que legal, tem jogo, tem não sei o quê. Só que, gente, isso é tudo pensado. Se o trabalhador ele tá ali num ambiente de trabalho que é horrível, que só causa estresse, ele não vai produzir. Quando a pessoa tá feliz, quando o trabalhador tá feliz, gente, ele vai produzir mais. E isso é até comprovado, sabe? Então essas coisas são todas pensadas na produtividade e não na qualidade de vida do trabalhador, por exemplo. Que nem tem gente que tem empresas, né, na verdade, que tem tipo aula de pilates, fisioterapia, umas coisas assim, mas, gente, tudo calculado. E o que todas essas coisas nos trazem? Maior exploração, né? Coloquei aí, maior exploração da força de trabalho. Tem a questão da indústria 4.0 e uberização. Se vocês querem saber mais disso, eu vou deixar aí nos cards um vídeo que eu falei sobre o mercado de trabalho, que eu expliquei assim, bonitinho sobre tudo isso. Então, tem isso, né? Tem a questão da quebra dos direitos, eles querem cada vez mais tirar os nossos direitos. A questão da quarentena também é muito importante. O trabalhador, ele não pode aderir à quarentena, ele não pode ficar de quarentena, porque ele precisa trabalhar, sabe? A economia não pode parar, a gente precisa produzir, a gente precisa consumir. Enfim, sério, são coisas assim
horríveis que esse capitalismo nos trazem e que acontece no dia a dia. Então, essa quarentena, o que aconteceu? Um monte de gente morrendo, vocês acham que o quê? A maioria dessas pessoas que estão morrendo de Covid são trabalhadores, que não podem ficar em casa, tem que sair e trabalhar. E a questão também do Covid trouxe mais exploração da força de trabalho, então tem a questão dos home offices, enfim, eu expliquei isso mais no vídeo sobre o mercado de trabalho, depois vão lá conferir. Tem muita coisa, eles têm a questão do desemprego, e quando o desemprego está muito forte é algo complicado, porque qualquer emprego que vai aparecer para você, você vai querer pegar. Porque você vai ficar naquilo, nossa, emprego tá difícil, então você acaba aceitando condições que não eram para você estar aceitando, sabe? Tem a questão do consumismo, nós temos que consumir mais, tem a questão da obsolescência programada, que antes, por exemplo, as televisões duravam horrores, sabe? As televisões eram muito boas. Só que você precisa consumir. Então, hoje em dia, os aparelhos tudo quebram mais rápido. Eu não posso produzir um celular que dure 5 anos, porque se todo mundo só precisar de trocar de celular daqui a 5 anos, eu não vou ganhar tanto. Então, se eu fazer um celular que dure uns 2 anos e meio, 3 anos, que é, acho que a maioria, né? O que a maioria já tá assim, aí a pessoa vai ter que trocar mais, porque até o conserto do celular é caro, geralmente não compensa você, seu celular trincou a tela, é R$ 300, R$ 400 pra você arrumar a tela, não compensa, né? Mas fácil você vai fazer o quê? Comprar o outro celular novo. Então, as coisas estão quebrando mais rápidos para você consumir mais rápido. Isso é obsolescência programada. Gente, é muita coisa, eu poderia ficar aqui falando direto. Mas enfim, esses são alguns tópicos que eu trouxe da questão de atualidades. E aí entra a questão, não há solução do capitalismo, porque como o capitalismo tem esses objetivos todos que eu falei para vocês ao longo dos vídeos, ele vai querer sempre mais dinheiro, mais acumulação de capital. Então, maior exploração é bom, não ter direitos é bom, as pessoas consumirem mais é bom. Enfim, são essas coisas. Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, só para recapitular, o Marx ele nunca definiu a questão da alienação e do estranhamento. O que acontece são o quê? Autores marxistas. Marxistas são autores que falam sobre os estudos de Marx. Eles meio que definiram isso, sabe? A alienação e o estranhamento, a gente, assim, é fácil confundir porque eles se parecem, mas é só lembrar que a questão da alienação tem mais a objetificação do sujeito, é mais no processo de produção, e o estranhamento é mais no resultado final. Eu vou deixar lá no Instagram, falei no segundo vídeo, tem lá um post só com resuminhos de todo o conteúdo, vocês vão lá, mas dá pra ver também aqui pelos slides que eu mostrei pra vocês. Como eu falei, o Marx não definiu isso, então há várias leituras. Uma das leituras que existem é do George Lukács, que eu escrevi aí, ele é um marxista, então ele estuda e fala dos conceitos de Marx, e ele traz o conceito da alienação positiva e negativa. A questão da alienação e do estranhamento vai depender do resultado do que está sendo produzido, sabe? Então, por exemplo, uma alienação positiva vai ser a produção de um perfume, a produção de algo que vai ajudar. Agora, a alienação negativa seria a produção de uma bomba, por exemplo. Então, há várias leituras e eu trouxe aí mais ou menos a definições e tudo mais, gente, de acordo com o que eu aprendi na minha aula. A teoria é algo fácil, mas quando a gente vai colocar na prática, geralmente fica mais difícil, né? E aí entra até a questão do setor de serviços. É muito difícil a gente colocar os conceitos de Marx no setor do serviço, porque ele não estudou o setor do serviço, sabe, gente? É, é difícil trazer esses conceitos para essas questões mais atuais, porque o Marx ele não conheceu, então ele não fez as definições dele a partir do que a gente tem agora.
Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né, acima de tudo, os 3 vídeos, o conteúdo aí completo. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo, deixem o like que ajuda bastante. E assim eu posso saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, que aí eu posso trazer mais, enfim. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, tá? Um beijo e até a próxima!